Sábado, 24 de agosto de 2024, e no dia de ontem, do dia 23, o Eduardo Tagliaferro, assessor do ministro Xandão, o Grande Poderoso, ele concedeu uma entrevista que foi publicada, né, pela revista Oeste, falando das suas atividades lá no Tribunal Superior Eleitoral, em especial no Ministério da Verdade, que ele chefiava lá um departamento do TSE, que cuidava de fazer o policiamento das redes sociais, né? Obviamente, ele se apresenta como uma vítima que estaria sendo perseguido. Na revista, vale a pena ler a matéria inteira lá. Está até aberta, nem está com cadeadinho, então vale a pena ler a matéria inteira, né? Para você ter a sua própria opinião, para não confiar apenas naquela versão que as pessoas passam quando faz um comentário, né? Mas no meu caso aqui, não vou ler a reportagem toda, vou apenas fazer o comentário que eu acho pertinente para destacar dessa entrevista, né? Em um determinado momento da entrevista, ele diz, respondendo, obviamente, a pergunta que foi feita, né? Se o senhor recebeu alguma ordem absurda, aí ele responde, prefiro não responder, né? Já é uma resposta que, obviamente, recebeu ordens absurdas. E aí, na sequência, o repórter pergunta, já se negou a cumprir alguma ordem? A resposta dele é a melhor de todas, né? Nunca, porque não tinha como, mas de coração aberto, com a consciência limpa, posso dizer que poupei muita gente. Sei que fui e sou massacrado pela direita. No entanto, não tenho apreço nenhum, não tenho apreço por nenhum lado político. Se fosse me classificar como uma pessoa política, seria de direita, jamais de esquerda. E assim evitei prejudicar muita gente, inclusive a própria revista Oeste. Eu falava, não, isso aqui não. Bom, vamos por parte, né? O fato dele dizer que seria, se fosse classificar, ele seria de direita, deve ser essa direita da Faria Lima, né? E quando ele disse que, interessante aqui, né? Prefiro não responder se ele te recebeu ordens absurdas. Portanto, recebeu ordens absurdas, né? A resposta dele induz a isso. E quando o repórter pergunta se ele já deixou de cumprir alguma, ele disse que não, porque não tinha como. E aí, como é que ele se comporta? Esse é um ponto interessante, que isso pode sobrar para outras pessoas também, que nesse momento estão cumprindo ordens menores, mas são ordens também indevidas, ilegais e absurdas, né? Eu estava cumprindo ordem. O que é que ocorreu no tribunal de Nuremberg, quando foram julgados os oficiais, lá, os nomes mais importantes do regime do homem do bigodinho, lá na Alemanha? O que eles respondiam? Exatamente a mesma coisa. Eu estava cumprindo ordem. Aí vem um ponto interessante que todo servidor público tem que ter muito claro isso. Se ele é homem, se é uma pessoa de caráter, Tagliaferro, né? Pelo que tudo indica, não é uma pessoa de caráter. Se fosse de caráter, não dizia assim. Porque quando alguém toma posse em algum cargo público, mesmo que seja cargo de concurso, não estou dizendo cargo político, ele assina um termo. Ele está se comprometendo ali a cumprir as leis. Por isso que a casa ainda não desmontou por inteiro. Porque todo mundo tem isso em mente. Cumprir as leis, a Constituição, né? Cumprir a hierarquia, desde que o superior que lhe determine esteja fazendo aquilo que é decente, aquilo que é legal. Quando se prontifica a prestar o seu serviço com o que é ilegal, essa pessoa está cometendo uma falha de procedimento administrativo que poderá ser responsabilizada por esses atos que eles fizeram. E o Tagliaferro é um cidadão assim, né? Foi lá, um pau mandado, fez tudo o que era para fazer, como ele diz, jamais negou a cumprir uma ordem, e agora está sendo o quê? Agora está sendo perseguido, como ele mesmo diz aqui na entrevista, né? Ele está sendo perseguido pelo Xandão, pela cúpula do STF, e poderá ser condenado. A sua vida poderá ser devassada. Já está sendo, né? E tem mais, eu não daria um centavo pela vida desse homem.